Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ 07. Hoje trago para vocês a continuação de Immortal Hulk, capítulo 12. Se ainda não é inscrito, convido a se inscrever e curtir e comentar o vídeo. Abaixo desse vídeo deixarei a playlist de Immortal Hulk para vocês acompanharem todos os episódios aqui postados. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. E a narração nos fala: o que é o diabo? Em culturas modernas, o diabo é claramente definido. Ele é o ofensor, o sussurro no ouvido da humanidade, nos tentando a pecar contra Deus, a quebrar as leis que melhor definem o que é bom e o que é mal. Todo mal então surge a partir dele. Fomos ensinados. Desde muito novos, nós aprendemos dicotomia, dia e noite, o racional e o irracional, o reparador, o destruidor. Em um lado, portanto, nós temos o Criador, o arquiteto de inefáveis planos, que trabalha apenas para o nosso bem. Isso nos é falado enquanto vemos o nascimento de Bruce Banner e seu pai que tanto o odiava. Enquanto Bruce brincava com seus brinquedos, construindo torres, seu pai pisa em uma das peças do brinquedo de montar, enquanto fala agressivamente: "Meu pé, maldito seja, Bruce. O que eu disse sobre deixar essas pecinhas no chão?" Então, a mãe de Bruce fala para o seu esposo: "Brian, não fale assim com ele." Porém, ele fala furiosamente para a mãe de Bruce: "Esta é minha casa, Rebecca, meu filho. Já é ruim o suficiente ele ficar se arrastando por aí como um rato. Ele poderia pelo menos arrumar essa bagunça. E você poderia, por favor, parar de choramingar? Por Deus." Então ele pega a caixa dos brinquedos e pergunta ao pequeno Bruce: "Aliás, o que viria a ser isso?" E Bruce o responde bem baixinho: "Gama." Então seu pai furiosamente fala novamente: "O quê? Fale alto, droga." E o menino responde: "Radiação gama." Porém seu pai apenas o ironiza falando: "Claro que é." E lê o que estava escrito na caixa do brinquedo: "Cidade Científica Gama. Faça ou desfaça seu próprio mundo com eletrônicos reais para crianças de 12 anos ou mais." Então ele fala: 12 anos ou mais? É um brinquedo educativo complexo demais para crianças com o dobro da sua idade, e as instruções ainda estão na caixa. Você acha que eu sou burro, não é? Você realmente acha que eu não sei? E a mãe de Bruce fala: "Brian, por favor, ele é o seu filho." E o seu esposo, com mais raiva ainda, fala: "Eu sei exatamente o que ele é." Enquanto a mãe de Bruce fala: "Brian, por favor." Então o pai de Bruce fala: "Veja o que você fez. Veja o que você fez à sua mãe. Antes de você, ela era feliz. Ela estava viva antes de você. Seu desgraçado, seu nojento, seu monstro." Enquanto joga o seu copo de bebida nos brinquedos de Bruce. O pequeno Bruce fica com muito medo e seu pai apenas fala: "Eu tô indo pro meu estúdio. Quebre toda essa besteira sem sentido, está me ouvindo?" E Bruce tenta sentir pelo menos o conforto de sua mãe falando: "Mamãe." Porém, ela apenas fala: "Faça o que o seu pai mandou, querido. Eu tenho que ir e pensar sobre algumas coisas." O garoto, muito triste, apenas fala: "Tá." E pega o copo que seu pai jogou. Mas a tristeza e medo que ele sentiu agora deu lugar à sua fúria. Então ele pega o copo de bebida e começa a quebrar os brinquedos, esmagando enquanto fala furioso: "Esmaga, esmaga." Agora, voltando ao inferno onde Hulk está, ele continua socando o que restou do Hulk vermelho enquanto grita: "Esmaga, Hulk esmaga." Então Jack, muito assustada com aquilo tudo, fala: "Hulk." Enquanto Hulk continua esmagando e falando: "Hulk esmaga, Hulk mata, mata tudo, Hulk esmaga." E a jornalista, mais assustada ainda, fala: "Deus, nós temos que correr, pai." E o cadáver de seu pai fala: "Não, olhe nos olhos dele." Então Jack se aproxima de Hulk enquanto fala: "Olhá-lo nos olhos. Tudo bem, pai, se o senhor diz." E toca as costas de Hulk. Hulk então vira para ela, com um ar muito triste enquanto ainda fala: "Hulk esmaga." E Jack fala: Hulk, só para, por favor. Eu preciso que você pare, certo?" Tocando docemente o seu rosto, enquanto continua falando: "Certo, grandão." Porém, Hulk fica mais triste ainda e fala:
Hulk machuca. Machuca o tempo todo, toda hora, sempre. Por quê? Por que Hulk tem que machucar tanto? É quando vemos que Hulk está chorando. Jack fica bastante surpresa com aquela situação e fala: eu não sei, me desculpa, O Hulk diabo, eu posso falar com ele, por favor? Você pode deixar ele sair para mim? Então, Hulk olha para ela com os olhos banhados em lágrimas e enquanto as enxuga, ele fala: Tá, desculpe. O grandão, ele tem estado pra dentro ultimamente, mas se eu realmente me descuidar, bem, você viu. E ela fala: eu vi. Aliás, agora eu tenho outra pergunta. Exatamente por quanto tempo você tem estado no comando? E ele fala: No comando de quê? E ela complementa: Não se faça de bobo. O Banner tem transtorno dissociativo de identidade. Isso é um fato estabelecido. Ele deve ser o caso mais famoso do mundo. E você é uma de suas múltiplas personalidades, seus alter egos, se você gosta desse termo. E Hulk fala: Não gosto. E ela continua: Você é uma parte de seu sistema, exceto por esses dias que você parece estar no comando. Então Hulk fala: Alguém tem que comandar, menos de dia. De dia é hora do Banner. Então ela faz uma observação: é? Então onde ele está agora? Apontando para o sol. E Hulk fala: Não sei, mas tem um palpite bem forte. Vamos indo. E a narração nos fala: o mais antigo nome da força do mal talvez seja da divindade Zoroastra Angra Mainyu, literalmente o espírito caótico ou a mente destruidora. Esse que é definido por sua oposição ao bem. Na tradição Zurvanit Angra Mainyu e Ahura Mazda, o Senhor da Criação, são ambos filhos de Zurvan, o que é o próprio tempo. Angra Mainyu rasgou o ventre do tempo e assim, com o primeiro nascer, herdou a criação por 9.000 anos. Talvez essa seja a mais antiga concepção da queda do homem. A ideia de que o mundo em que nascemos é dividido, governado por deuses opositores. Interessantemente, Angra Mainyu tem o poder para criar coisas boas. Ele simplesmente se recusa. O mal é uma escolha ativa. Talvez isso seja o que defina o diabo afinal, aquele momento de escolha. Então vemos o pai de Bruce ao seu lado falando: Você tem que entender, Bruce. Eu ainda era um homem jovem. E sua mãe, ela já me amou, já fui muito querido. Você pode entender como era isso para mim? Como era ser amado? Seu avô, não havia amor naquela casa. Cresci achando que eu era desprovido desse sentimento. Eu nunca poderia dizer a Rebecca que era por isso que eu não queria filhos. Achei que isso pudesse quebrar aquela magia. Mas claro, ela foi quebrada de qualquer forma, não foi? Ainda assim, eu era amado e respeitado. Uma estrela ascendente no campo das pesquisas radioativas, radiação gama. Você vê agora, filho? Vê como eu sabia o que você era? Então ele lembra do passado enquanto fala. A teoria era simples, havia momentos onde a radiação gama ficava imprevisível. Resultados remotos, anomalias pequenas, até então é tudo o que aquilo era. Algumas vezes, a gama não agia como uma onda ou uma partícula, mas como uma terceira forma desconhecida. Mas que forma? O que aquilo poderia ser? Os cabeças do departamento eram céticos, mas intrigados. A hipótese era ousada, os últimos resultados eram promissores. Tão promissores que um dia eu fiquei muito além do meu período regular. Bem mais tarde, noite adentro. E em algum momento daquela escuridão, exausto pela busca do meu grande segredo, fechei meus olhos por um instante e vi, aquela coisa estava buscando por mim. Na manhã seguinte, eu disse aos chefes do departamento que eles estavam certos, aquilo era sem sentido. O respeito que eles tinham por mim nunca mais voltou. Eu disse a mim mesmo que foi apenas um sonho, mas é claro que isso não significava nada. Sonhos são sugestões. Eu vi o que eu vi, uma presença grotesca vislumbrando através de uma rachadura e uma porta, um monstruoso mundo porão, abaixo do piso de todas as coisas. Eu vi o seu terrível olho
E agora nada poderia ser como antes. Tudo havia mudado. E sua esposa falou para ele: Brian, você voltou? E ele a responde: Rebecca, por que esse champanhe? E ela complementa: eu ia ligar para o seu trabalho, mas eu queria que fosse uma surpresa. Eu estou grávida, Brian. E a narração continua. Eu estava amaldiçoado. 9 meses depois, você havia nascido. Um parto difícil. Você estava bem, mas acabou rasgando o ventre. Rebecca quase morreu. Nem me importei se seria substituído. Você tomou o amor que era para mim. Você fez aquilo, Bruce. Você, enquanto ele lembra de ter matado a sua esposa na frente do filho. E então, furioso, ele fala: Você, e depois você me matou, seu próprio pai, sobre o túmulo de sua mãe a sangue frio. Não, aquilo não era você, Bruce. Eu tenho que me lembrar disso. Aquilo era o monstro que me jogou no inferno. E então, quando eu tentei protestar contra essa injustiça, o monstro me matou de novo. Me mandou para um inferno ainda mais distante, mais profundo, onde a coisa do meu sonho estava esperando por mim. Aqui, sob tudo, o reflexo secreto da criação, muito maior do que podemos ver ou perceber. Ele pode apenas influenciar nosso mundo para trabalhar diretamente. Ele precisa de um hospedeiro, uma alma pela qual ele possa falar e agir. Ele tem a mim para isso. Mas agora ele tem você, meu filho imortal, carregando a secreta e terceira forma da luz. Você pode iluminar o nosso mundo para ele, através do buraco que você rasgou com sua bomba, a porta verde que você abriu, e você pode me libertar. E a narração nos fala: mas existe o outro diabo. No Velho Testamento, livro de Jó tem uma primeira menção da entidade possuindo o nome de Satã, que significa acusador ou adversário. Como um dos anjos de Deus, Satã obteve a permissão para testar Jó, o servo mais fiel de Deus. Um teste que o manou até a alma. Um teste que destruiu tudo que Jó tinha, tudo que ele era. Jó pediu uma resposta de Deus. Ele pediu para saber por que foi tão machucado. Eventualmente Deus respondeu, mas ele não falou em termos humanos. Então o pai de Bruce continua falando: o sol já está se pondo, já é tarde no inferno. Ele está vindo. Então vemos Puck e o homem absorvente subindo um morro enquanto Puck fala: não falta muito, Creel, assim que estivermos no topo deste morro. Então eles veem algo tremendo, e o homem absorvente fala: o que, Puck? O que é aquilo? E Puck, muito assustado, fala: chegamos muito tarde. E a narração nos fala: eu uivo através de muitas bocas, eu quebro com muitas mãos. Eles são eles mesmos, mas eles também são eu. Então eles veem um ser gigantesco, o guardião da Porta Verde. Então a narração nos fala: a teósofa do século XIX, Anna Kingsford, costumava falar sobre Satã como um anjo de Deus. Nos escritos dela, ele é o peneirador de almas, o acusador, que traz o julgamento para todos os que são falhos, o anjo da fúria. Então Jack, vendo aquele ser gigantesco, fala: oh não, chegamos muito tarde. Isso é, quem pode lutar com isso? Como podemos lutar contra isso? É o fim. E Hulk apenas fala: aquela merda? Não, ele não é o fim do mundo, Maggie. E ela fala: como você sabe? E a narração nos conta: ele é o guardião da porta, quem detém o poder para mandar ao inferno. Ele é o quebrador de mundos. E Hulk olha para ela diabolicamente e fala: porque isso é o que eu sou. Continua no próximo capítulo. E então, galera, o que acharam desse capítulo de Mortal Hulk? Espero que estejam gostando. Ajudem compartilhando, pois assim eu trarei mais e mais HQs como essa para vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!